Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre Mercúrio retrógrado no signo de Libra, que já está acontecendo. Mercúrio retrogradou às 2 horas da manhã aí do dia 27 de setembro, hoje que eu estou gravando aqui para vocês, e vai ficar retrógrado até o dia 18 de outubro de 2021, sendo que esse planeta Mercúrio, ele está no signo de Libra e ele vai retrogradar do grau 25 e 28 minutos do signo de Libra até o grau 10 e 9 minutos aí do signo de Libra. Então a gente tem esse período de retrogradação real do planeta Mercúrio. Então Mercúrio vai retrogradar, tem um Rzinho aí nele, mostrando que ele está voltando alguns graus aí, 15 graus praticamente, mas como eu havia falado para vocês nesse vídeo aí de Mercúrio em Libra, eu expliquei para vocês sobre a retrogradação, expliquei sobre a zona de sombra. Mercúrio ele está transitando aí na zona de sombra dele desde o dia 6 de setembro de 2021 e ele vai passar dessa zona de sombra só no dia 3 de novembro de 2021. Então esse é o período real dos trabalhos e das tarefas de consertos e ajustes que Mercúrio vai passar aí por essa zona de sombra. Então eu deixei tudo isso explicadinho no outro vídeo que eu fiz, então vão lá para assistir que vale super a pena também, tá? Mas nesse vídeo eu quero entrar mais a fundo no que a gente vai trabalhar, como que esse planeta se comporta e o que a gente pode fazer para evitar conflitos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo para vocês. Bom, o primeiro ponto que eu trouxe aí para vocês é o que Mercúrio retrógrado ativa em Libra. E o primeiro ponto é mudança de ideias e indecisões. Gente, período de Mercúrio retrógrado em Libra é muito comum a gente mudar de ideia, a gente ficar um pouco mais indeciso, a gente perceber as pessoas mais indecisas, pessoas quebrando promessas, pessoas mudando de ideia. Então assim, talvez a gente se incomode de ver os outros mudando de ideia do nada, parecendo que elas estão indecisas, que elas não sabem para onde querem ir, mas isso pode acontecer com a gente mesmo. Então assim, é uma coisa comum de se acontecer, principalmente quando Mercúrio está no signo de Libra. Outro ponto que eu trouxe para vocês, problemas em associações, contratos e acordos. É muito comum a gente ter algum tipo de problema quando a gente vai fazer alguma sociedade, quando a gente vai associar uma coisa com a outra, quando a gente vai criar laços, criar elos. Geralmente esses elos eles começam bem, eles podem lá na frente não dar tão certo, contratos de repente a gente assine hoje e lá na frente talvez a gente veja que não era exatamente aquilo, acordos que a gente faz que de repente a gente diz que vai cumprir, mas acaba não cumprindo. Isso é muito comum nesse período em que Mercúrio fica retrógrado em Libra. Outro ponto que eu trouxe para vocês é o descumprimento de compromissos firmados no passado. Sim, é muito comum isso acontecer. No período de retrogradação, às vezes a gente ter aquele assunto que já está em andamento e a gente descumprir, sabe aquilo que a gente prometeu? Hoje pode ser que a gente vire para alguém e fale, olha, minha vida passou por uma mudança, eu tomei outras decisões, minha vida tomou outros rumos, Marte está junto ali com Sol, com Mercúrio, todos juntos ali, e Marte fala sobre direção. Em Libra pode ser que essas direções mudem, que as decisões tomem rumos diferentes, ou seja, é muito provável que aqueles acordos que a gente fez lá atrás a gente simplesmente não cumpra. E se isso acontecer, tudo bem, assim como assumir compromissos agora e não cumprir no futuro. Isso também pode acontecer, como eu já havia falado para vocês. Pode ser que a gente assuma um compromisso hoje e as nossas vidas simplesmente mudem de direção e daqui a 1, 2, 3 semanas, 4 semanas a gente olha e fala assim, olha, sabe aquilo que eu falei que eu ia conseguir fazer, que eu assumi esse compromisso com você? Olha, não vou conseguir, vamos ter que mudar algumas cláusulas no contrato, vamos ter que discutir este ponto porque não ficou bom para mim, você está saindo em vantagem e eu em desvantagem. Esse tipo de situação pode acontecer. O outro ponto que eu trouxe para vocês é o desentendimento na comunicação de casais e em acordos entre pessoas. Sim, gente, é muito comum Mercúrio retrógrado os casais começarem a discutir um pouco mais. Algumas vezes pode acontecer aí nas DRs da vida, né? Ou seja, na discussão de relacionamento, de repente uma pessoa fala uma coisa, ela acha que está sendo incompreendida, que as coisas estão ficando claras, aí a outra parte fala, mas eu não concordo, aí fala uma coisa, a outra pessoa entende outra e pode criar aquele burburinho. Esse período pode ser que tenham muitas discussões em relações
tanto amorosas e afetivas, mas também de negócios, tá? Como acordos entre pessoas. Você fez um acordo, esse acordo parecia ser de um jeito, acaba sendo de outro, aí vai lá, volta, fala para a pessoa, olha, você mandou esse e-mail, você disse que faria isso, pelo telefone, boca a boca você falou uma coisa, agora você está me mandando um e-mail com outra proposta, o que é isso? Você tem palavra, não tem? Ou seja, esse tipo de situação pode acontecer. É importante a gente se preparar para isso também, tá? O outro ponto, processos mal elaborados e revisões de processos já elaborados também pode ocorrer, tá? Mercúrio, ele pode ocasionar aí descuidos, trabalhos mal feitos, pessoas não prestarem atenção nos pontos críticos, em detalhes. É importante a gente prestar atenção em detalhes, principalmente se você está montando um processo, se você está em um processo logístico, de distribuição, de conexão. É importante você olhar todos os pontinhos, todos os detalhes, porque se uma coisa aí passa despercebido, pode ser que toda aquela conexão que a gente conhece, sabe, que uma coisa está conectada à outra para fazer funcionar, se tiver um problema que desconecta todo o resto, ou seja, isso pode acontecer por conta de um descuido numa parte do processo. E talvez a gente tenha que fazer uma revisão em processos que a gente já elaborou lá atrás. Então, talvez processos que já estão em andamento, talvez a gente tenha que colocar alguns consertos ali, alguns pingos e alguns is e algumas questões lá de trás. Um outro ponto que eu trouxe para vocês é conflito de ideias e acordos diplomáticos, claro, né, gente? Aí é conflito, pode acontecer ainda mais por conta de Marte também estando ali em conjunção com o Sol no signo de Libra, fazendo oposições ali para Quiron, ou seja, eu já fiz vídeo aqui para vocês, tem uma playlist enorme aqui com todos os aspectos de todos os planetas, Marte, Sol, Mercúrio, todos eles têm vídeo aqui, eu vou deixar no izinho, eu vou deixar correndo aí o card ao longo do vídeo para que vocês depois possam ir lá assistir, tá bom? Então, conflito de ideias e acordos diplomáticos podem ter divergências, de repente um corpo diplomático falando com outro corpo diplomático de outro país, pode ser que essas pessoas não se entendam, pode ser que ocorram conflitos ali, então é importante a gente se preparar para esse tipo de situação também. O outro ponto é desavenças políticas e partidárias. É muito comum Mercúrio em Libra ocasionar isso, então se de repente você vir aí conflitos nesse sentido aumentando, né? Se você está nesse meio aí político principalmente, ou até mesmo relacionado a mídias, né? Conflitos de mídias, de canais de televisão, de blogs e coisas do tipo, canais de fofoca, essas coisas a gente pode ver desavenças nesse sentido também, tá bom? O outro ponto que eu trouxe para vocês é discussão de relacionamentos entre casais e namorados. Isso aqui é o famoso DR, né? Que eu tanto falo aqui, mas tem muita gente que é de Portugal e que não entende o que é um DR. Então, coloquei aqui discussão de relacionamento entre casais e namorados, é claro, né? Esse item aqui poderia estar no topo da lista. É muito comum casais, namorados, pessoas que estão se relacionando, discutirem a relação. É aquele período em que, geralmente, uma pessoa levanta a mão e diz, olha, a gente precisa conversar. E pode ser que essas discussões durante esse período não levem a lugar nenhum. Mas se a gente perceber nas entrelinhas o que está sendo dito, pode ser que ali a gente pegue muita informação do que realmente está acontecendo na relação. Por isso que se caso acontecer uma DR aí na relação, não fuja dela. Encare essa DR, converse, mesmo que as coisas fiquem confusas, que um não entenda o outro, mas depois vale a pena a reflexão para ver o que de repente foi dito nas entrelinhas, no qual carrega muita verdade. Sabe aquela frasezinha, toda brincadeira guarda um fundo de verdade? Então, uma discussão, uma DR com Mercúrio retrógrado é tipo isso, é uma brincadeirinha que guarda um monte de verdade, então fiquem atentos a isso. E o último ponto que eu trouxe para vocês, com Marte presente, existe a possibilidade de ter conflito ao dar direção e norte a algo. É aquilo, de repente você decide ir para um caminho, lá na frente você vai para outro,
vê que esse caminho aqui não é o melhor, aí você acha que esse caminho aqui é o melhor e no fim, ali de 2, 3 meses, de repente você está caminhando por um caminho alternativo que você nunca acharia que iria seguir. Então isso pode acontecer, mudanças de rumo podem acontecer fortemente durante esse período, tá? E aí o outro ponto que eu trago para vocês é quais os temas que Mercúrio retrógrado toca. Vamos lá, o primeiro que eu trouxe para vocês, as comunicações e ensinos. Então sim, a gente pode vir a ter problema na comunicação entre as pessoas, entre órgãos e também no ensino. Pode ser aí que na volta às aulas, pode ser que as pessoas, os alunos tenham que voltar a estudar de casa, remoto, coisas do tipo. Então esse é o tipo de assunto que Mercúrio toca. O outro ponto aqui, documentos e contratos, ou seja, pode ser que a gente venha a ter problema com documentos, contratos com pessoas. O outro ponto aqui, toda a parte burocrática. Caso você tenha que passar por etapas aí burocráticas, pode ser que fique retornando, que fique estagnado em um ponto, que uma coisa não ligue à outra. Isso pode acontecer porque esses assuntos estão relacionados a Mercúrio, tá? O outro ponto, tecnologia e equipamentos. Então a gente pode vir a ter problemas com tecnologia, com aparelhos tecnológicos, mas aparelhos tecnológicos não são somente computador, celular, mas de repente, sei lá, um ar-condicionado no seu escritório, na sua casa, uma batedeira, um forno elétrico, pode ser que não funcione, geladeira pode dar algum tipo de problema, esse tipo de coisa pode acontecer também, tá? É claro que tem relação com e-mails e mensagens instantâneas, então WhatsApp, Telegram, assim como as redes sociais, pode ser que dê algum problema, que as redes sociais não funcionem tão bem, assim como, de repente, aplicativos como de banco, de repente, pode sair do ar, situações desse tipo, assim como, de repente, você mandar uma mensagem por engano para uma pessoa, você bloquear uma pessoa e não era para bloquear aquela pessoa e, de repente, você ali no Instagram, por exemplo, desfaz a amizade com aquela pessoa que não era para você desfazer, coisas desse tipo pode acontecer. O outro ponto que Mercúrio rege aí, né, são videochamadas ou ligações eletrônicas, tá? Então, de repente você liga para alguém e a comunicação fica meio truncada, fica meio torta, você quer dizer uma coisa e diz outra. Aquelas videochamadas ou lives pode ser que deem problema, que a coisa não flua tão bem, tão perfeitinho como deveria. Outro ponto é tráfego, trânsito, meios de transporte terrestre e coletivo e todo o translado e logística de uma empresa. Ou seja, Mercúrio toca todos esses assuntos e todos esses assuntos podem ter aí algum tipo de problema. Pode acontecer de dar problema na tecnologia que controla o tráfego, sinais de trânsito e coisas do tipo, e pode vir a ter um caos enorme. Pode ser que aconteçam paralisações, greves ou problemas com o meio de transporte, coisas do tipo. Pode ser que tenha problema em logística, ou seja, na entrega de produtos e coisas do tipo. Outro ponto é conexões, tá? Mercúrio tem muito a ver com conexões, como pontes e pedágios ou de Wi-Fi. Então, pode ser que a gente tenha mais problema, que de repente seu sinal de Wi-Fi fique um pouco mais prejudicado, um pouco mais lento. Viagens curtas, sei lá, de Salvador para São Paulo. Pode ser que tenha necessidade de fazer conexões, que de repente não tenha aquelas viagens diretas. Esse tipo de problema pode vir a acontecer aí. Outro ponto que tem relação aí é com intercâmbios. Então, de repente, você está aí programando um intercâmbio. Pode ser que você entre em contato com empresas de intercâmbio que fala que é uma coisa e de repente você descobre que é outra. Ou até mesmo um intercâmbio entre pessoas, troca entre pessoas, venda e negócios e comércio entre pessoas tem muita relação com isso. Como está aqui, comércio, troca e venda. Então, comércio pode ser que a gente venha a ter alguns problemas no comércio, em troca e venda. Outro ponto aqui, entregas e deliveries. Sim, é muito provável que a gente tenha problema aí com entregas. Os correios estão relacionados a Mercúrio também. Então, algumas entregas podem atrasar, alguns deliveries podem chegar aí, sei lá, você pede um lanche no iFood e a sua comida chega errada, tá? Isso pode acontecer porque as pessoas, talvez elas não prestem atenção em todos os itens da lista que você pediu ali. Então, é mais propício as pessoas errarem no seu pedido do que quando Mercúrio está direto. O outro ponto aqui é correios e fretes.
tá? Então a gente pode vir a ter problema com isso e também com irmãos, vizinhos, comunidade, parentes, tá? Pode ser que esses temas também tragam algum conflito, de repente a gente tem algumas questões mal resolvidas com irmãos, ou com sua vizinhança, ou com a sua comunidade, ou com parentes, que de repente pode ser que a gente tenha que colocar alguns pingos em alguns is aí. Tá certo? Outro ponto que eu trouxe para vocês é o que fazer para evitar conflitos. Eu trouxe alguns pontozinhos aqui só para facilitar, né? Só para tentar ajudar, de repente, a gente a lidar com esse período aí com mais tranquilidade. O primeiro ponto é falar só o necessário, né? Se você puder falar só o necessário, aproveite, porque quando o Mercúrio está retrógrado, ainda mais em Libra, a gente tem uma tendência a falar muito, a se comprometer com o outro, a dizer coisas que a gente não vai assumir, isso pode dar ruim, tá? Então só fale aquilo que você tem certeza, aquilo que é necessário. O outro ponto é evitar confrontos e conflitos por qualquer besteira, ou você ficar machucado, magoado porque uma pessoa mudou de ideia, porque aquela pessoa falou que ia fazer um programa com você, que ia sair, que ia assumir alguma coisa com você e de repente não assume. Da mesma forma que você gostaria de ser compreendido, de repente essa pessoa também gostaria que você a compreendesse se ela mudar de ideia. Ou seja, é evitar conflitos por bobagem durante esse período. O outro ponto é levar tudo ao pé da letra. A pessoa falar e você levar tudo que ela está dizendo ao pé da letra e principalmente assinar embaixo de tudo aquilo que as pessoas estão dizendo. Esse não é um período de você assumir a sua total confiança em alguém, na palavra de alguém. Falar, olha, essa pessoa é super confiável, coloco a minha mão no fogo pelo que ela está dizendo. Evite isso, tá bom? Se de repente você perceber que a pessoa tá falando muito, tá tentando vender, tá maquiando demais, opa, já fica 5 pés atrás com essa pessoa e espere ela cumprir pelo menos 1/3 daquilo ali, tá bom? O outro ponto é cobrar os outros por sua indecisão. Ou seja, da mesma forma que de repente você pode se tornar um pouco mais indeciso, as outras pessoas também podem. Então, por que você vai cobrar nesse período? Esse é um período em que as pessoas podem ficar mais indecisas ou podem decidir por um caminho e aquele caminho não ser o ideal para você e você achar que a pessoa tem que seguir o caminho B, o caminho C. E lá na frente, daqui a 1 semana, 2 semanas, de repente a pessoa mude de ideia ou realmente olhe para você e fale, nossa, você tinha razão. Não precisa você dizer, tá vendo? Eu avisei. Simplesmente não crie esse tipo de conflito. Vale a pena deixar as pessoas mais livres para que elas passem pelo processo de aprendizado que elas precisam passar, tá? O outro ponto é, se não tem certeza, não prometa. Claro, se você não tem certeza de uma coisa, não vá prometendo qualquer coisa, porque depois vai dar muito trabalho para consertar tudo isso. Então, se você tiver consciência, vale a pena você evitar esse tipo de problema lá na frente, acúmulos de consertos de pingos em is que de repente você tenha que colocar lá na frente. Então só prometa aquilo que você sabe que você pode cumprir e sabendo que lá na frente você ainda pode não cumprir isso porque de repente a vida mudou de rumo aí, tá bom? E fique ok com isso, caso aconteça, fique bem, tá tudo bem você mudar de rumo, mudar de ideia ou não conseguir cumprir algo durante esse período. O outro ponto aqui, se mudar de ideia, não se cobre, é o que eu estava falando agora há pouco. Assim como não se deve cobrar quem mudar de ideia durante esse período, ou seja, da mesma forma que você não quer ser cobrado, também não cobre ninguém durante esse período, porque isso pode ser um desgaste, um desperdício de energia, nada a ver, então não vale a pena. O outro ponto aqui é, seja mais tolerante, maleável, compreensível e flexível durante este período. Não custa nada, não é mesmo? O outro ponto é ponderar e equilibrar as palavras. Por que não? Vamos tentar ter mais consciência daquilo que a gente está falando, pelo simples fato de evitar conflitos. O outro ponto é falar com gentileza e empatia, se possível. E o último aqui, não tenha medo das suas escolhas e nem de arcar com as consequências delas depois. Isso é crucial. Esse momento, esse período é um período de muito aprendizado, de ir para um caminho, experimentar este caminho, vivenciar este caminho e ver, de repente aqui não tem nada do que eu imaginei, mas então eu vou mudar o rumo, vou para este caminho. Esse caminho também não tá legal, então eu vou voltar aqui e vou para um caminho completamente diferente. E aqui pode ser que seja o caminho ideal para você aí. Então,
não se preocupe de mudar rumos, de mudar as suas decisões, de traçar um caminho, uma rota, uma meta e de repente ter que ir para outro, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo que eu trouxe aí diferente para vocês, mostrando quais são os principais pontos, como trabalhar com esse Mercúrio durante esse período no signo de Libra, que a gente possa aproveitar ao máximo. Eu espero que vocês tenham entendido quais são os temas, quais são os assuntos, como a gente pode lidar com eles. E lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.